e o motivo da gente trazer esse assunto da vida é um jogo de probabilidades nesse podcast, nesse contexto aqui, nesse podcast, né, do Chão Gestão, foi por conta de um podcast que eu vi. E não é de um cara mega empresário nem nada, é de um esportista. Então, olha pra você ver como que você consegue extrair conteúdo de qualquer pessoa, né? Foi um podcast que eu vi do Kaká, né? O jogador da seleção brasileira aí, já foi escolhido, o último brasileiro escolhido até o momento aqui como o melhor do mundo, foi em 2007, 2008 ali, não, foi em 2007, né? Que em 2008 foi o Cristiano Ronaldo. Então, nesse podcast, ele contou uma história que quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, conhece bem. E eu vivi muito bem essa história que ele contou. Eu assisti essa história de perto. E eu não acreditei quando eu tava vendo aquilo ali. Foi algo bem forte pra gente. Que foi o milagre de Istambul. Pra quem tá ouvindo isso daqui e não sabe do que eu tô falando, foi o seguinte. Foi uma Champions League. É um dos maiores campeonatos de clube do mundo. Então, todos os grandes clubes europeus, etc e tal, sonham em ser campeões da Champions League. E é um campeonato que acontece todos os anos. E em 2005, o auge daquele ano lá era o time chamado Milan, que é onde o Kaká participava. Era o melhor time do mundo naquele momento. Em 2005, eles disputaram a final contra o time chamado Liverpool, que é da Inglaterra. O Milan é da Itália, o Liverpool é da Inglaterra. Tá? Em 2003, o Milan já tinha sido campeão dessa Champions League e estava chegando na final de novo em 2005. Então, eles eram o time sensação, cara. Nesse time tinha os melhores jogadores daquele momento. Tinha o Kaká, que 2 anos depois foi escolhido o melhor jogador do mundo. O Kaká já era campeão do mundo. Tinha o Seedorf, tinha o Gattuso, tinha o Shevchenko, que foi o melhor jogador da Ucrânia, o melhor jogador da história da Ucrânia, jogava nesse time. Tinha o Hernan Crespo, que era argentino também, a titular da seleção argentina naquele momento. Então, cara, era um time, assim, sensacional. O técnico deles era o Carlo Ancelotti. Para quem gosta de futebol, hoje em dia, o Carlo Ancelotti, ele é o técnico do Real Madrid, que quase houve especulações para ele vir treinar a seleção brasileira. Então, olha o nível de pessoas que estavam envolvidas naquele time ali. E do outro lado, a gente tinha um Liverpool muito mais modesto, é um grande time, camisa pesada, mas naquele momento, quando você comparava um com o outro, era um time muito modesto. Só você tinha ali o Steven Gerrard, que era o craque do time naquele momento, o restante eram pessoas que se tornariam bons jogadores no futuro, mas naquele momento ainda estavam começando a carreira, ainda estavam galgando os primeiros passos, estavam conquistando terreno ainda. E qual é a questão desse jogo específico? Na final, é um jogo só, é vida ou morte, um jogo acontece, foi lá na Turquia, por isso que chama o milagre de Istambul, e no primeiro tempo foi um massacre do Milan. No primeiro tempo foi um massacre do Milan. Quando o juiz apitou o final do primeiro tempo, o Milan estava ganhando de 3-0, fora o baile. Era 3-0 que poderia ser 4, que poderia ser 5. O goleiro do Liverpool fez vários milagres e ainda tomou 3 gols. Então, olha o cenário que a gente tinha. A gente tinha o melhor time do mundo jogando contra um bom time, mas modesto naquele momento. Tava com a vantagem de 3 gols. Tava com tempo a seu favor. Só tinha mais 45 minutos pela frente. E cara, ele tinha autoconfiança, tinha o esquadrão todo à sua volta. E o que aconteceu no segundo tempo? Para quem tá entendendo o contexto, quem viu aquela história, sabe o que eu tô dizendo. Em pouco menos de 10 minutos, o Liverpool empatou o jogo. Ele fez 3-3. 3 gols em 10 minutos? Menos de 10 minutos. Foi um intervalo de 10 minutos. Sim, o Liverpool fez 3 gols. Cada um fez um gol lá. Chegou a perder um pênalti o Liverpool. O cara chegou a perder o pênalti no rebote. O cara fez um dos gols. Então, empatou um jogo, cara, de uma maneira assim surpreendente. Esse jogo foi para as penalidades. E nas penalidades, o que aconteceu? O Liverpool ganhou. Um dos caras que perderam um pênalti pro Milan, que fez com que ele perdesse na disputa do pênalti, foi o Shevchenko. Ou seja, um dos melhores jogadores da história da Ucrânia foi bater um pênalti na final do campeonato e ele perdeu. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Então, cara, o que o Kaká... Olha pra você ver como que esse jogo ele traz um ensinamento importante. O que o Kaká ele concluiu nesse podcast? Ele concluiu o seguinte, cara, nós éramos o melhor time, nós tínhamos o melhor elenco, nós tínhamos o melhor treinador naquele momento, nós tínhamos a vantagem a nosso favor,
Nós tínhamos tudo a nosso favor, nós treinávamos duro, nós não relaxamos no intervalo, como muita gente fala, nós não relaxamos, em nenhum momento a gente falou assim, cara, vamos tirar o pé, em nenhum momento. Inclusive, na volta do intervalo, quase que o Milan fez o quarto gol nos primeiros minutos, quase que ele fez o quarto gol, o goleiro do Lille fez um milagre, então quase que eles fizeram o quarto gol. Mas mesmo com tudo isso a nosso favor, a gente ainda perdeu. Por quê? A vida é um jogo de probabilidade. Ou seja, você se imagina uma barrinha de 0 a 100. A única certeza, que é o 100% que existe na vida, é a morte. A única certeza que existe na vida é a morte. Ninguém que está ouvindo esse conteúdo, ninguém que está vendo a gente, ninguém que está escutando nossas palavras, tem dúvidas que um dia você vai morrer. Talvez isso aconteça no futuro aí, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas hoje ninguém tem dúvidas que vai morrer. Então, a única certeza que nós temos é da morte. O resto, cara, é um jogo de probabilidade. Então, quando você pega uma barrinha de 0 a 100%, o que você tem que fazer? Você tem que se expor a probabilidades daquelas coisas acontecerem para você.